5 dicas para o seu processo de aposentadoria ser mais rápido lá no INSS. Eu sou Eric Magalhães e nesse vídeo aqui eu quero apresentar para você que está pensando em pedir aposentadoria ou para você que já acha que já consegue pedir a sua aposentadoria, dicas valiosas para que o INSS analise o seu processo um pouco mais rápido para que você perca menos tempo. Dica número 1. Organize todos os seus documentos. Selecione a sua carteira de trabalho, veja se os vínculos estão todos anotados, veja se a sua carteira de trabalho não está faltando página, se você efetua o pagamento daqueles carnês que a gente chama de guias de previdência social, separe-os, veja se esses documentos estão todos organizados, se não está faltando carnês, se não está faltando alguma carteira de trabalho. É muito comum às vezes pessoas terem 4 ou 5 carteiras de trabalho e aí vão juntar no processo de aposentadoria, esquece de juntar uma carteira de trabalho. E se você é uma pessoa que trabalhou na atividade rural, providencie os documentos que vão servir para o INSS verificar, ou seja, para você comprovar para o INSS que você exerceu essa atividade rural. Se você tem alguma dificuldade com esses documentos, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você saber quais documentos são aceitos pelo INSS. Mas atenção, esses documentos têm que ser documentos da época do trabalho rural. Não adianta ser documentos, por exemplo, você trabalhou lá como trabalhador rural na década de 70, 80, e aí você apresentar um documento de rural hoje, ou seja, uma declaração datada de hoje, dizendo que lá na década de 70, 80 você trabalhou como um lavrador ou como um agricultor. Não vai servir, tá bom? E você que ouviu essa primeira parte deve estar pensando, poxa, mas isso é básico, é muito simples. Pode até ser. Mas esse é o grande problema que nós enfrentamos quando vamos atender um cliente ou quando vamos analisar a documentação dele e vemos que as pessoas ainda têm dificuldades em saber quais são os documentos que vão ser apresentados e ainda, quando trazem os documentos para a nossa análise, constatamos que estão faltando esses documentos, faltando carteira de trabalho, faltando carnês da Previdência Social e até os documentos rurais. Dica número 2. Acesse o site do Meu INSS ou baixe o aplicativo do Meu INSS e imprima o seu CNIS. Esse documento, que é o CNIS, é o documento que o INSS vai analisar para dizer se você tem ou não direito à aposentadoria. É um deles. E o que geralmente acontece? Acontece que lá no seu CNIS, por exemplo, na sua carteira de trabalho, tem um vínculo que você trabalhou, mas ele não está constando no seu CNIS. Então é importante que antes de você fazer o seu pedido de aposentadoria, você baixe o seu CNIS e faça uma análise para verificar se o que está na sua carteira de trabalho, se está nas suas guias GPS, estão adequados, corretos com aquilo que está constando lá no CNIS do INSS. Tá, Eric, mas e se não estiver constando, o que eu faço? Essa é a dica número 3. Então vamos lá. É muito comum que no CNIS da pessoa que está querendo se aposentar, as informações estejam divergentes ou estejam faltando informações em relação aos documentos dessa pessoa. Então, por exemplo, algumas pessoas trabalharam anos atrás, na década de 60, década de 70, início da década de 80 e não consta no CNIS. Era uma época que o Brasil ainda não era informatizado. E essa pessoa vai ter que demonstrar para o INSS que aquele CNIS está desatualizado, mas que a informação da carteira de trabalho está correta. E nesse momento, o INSS exige ou cobra do trabalhador algum documento complementar. Esse documento complementar vai servir justamente para que o INSS possa verificar que aquela informação que está na sua carteira de trabalho deve ser validada no CNIS. Que tipo de documentos são esses? São alguns. Por exemplo, o mais comum é você solicitar na Caixa Econômica Federal o extrato analítico do seu fundo de garantia, porque nesse documento vai estar constando, ou deveria estar constando, a sua data de admissão e todos os recolhimentos feitos a título de fundo de garantia. Então, o INSS, por exemplo, vai pegar esse documento e vai conseguir verificar que aquela informação que está na sua carteira de trabalho está correta. E por que o INSS geralmente solicita esse documento? Porque muitos anos atrás, algumas pessoas tinham a prática de esquentar a carteira de trabalho. O que é isso? Esse esquentar a carteira de trabalho consistia em criar ali uma anotação, um vínculo de emprego que na realidade nunca existiu. Porque as pessoas precisavam demonstrar que tinham algum tipo de experiência profissional para que ela pudesse, então, passar por um processo de entrevista numa empresa.
E aí então hoje o INSS tem dúvidas de alguns determinados vínculos de emprego, daí ele solicita alguma documentação complementar. Mas também podem ser outros tipos de documentos, como por exemplo, a ficha de registro de empregado, o seu termo de rescisão, extratos bancários da empresa efetuando depósitos na sua conta, ou ainda o holerite. E em casos em que você não tem nenhum desses documentos, você também pode ir no Ministério do Trabalho e Emprego, solicitar ali as informações dos locais onde você trabalhou, que ali também pode ser que você obtenha esse documento que vai servir de prova para o INSS. Ainda nessa dica dos documentos, também acontece de muitas pessoas terem perdido, terem extraviado algum documento, alguma carteira de trabalho. Então, esses mesmos documentos vão servir para você que perdeu a sua carteira de trabalho, comprovar para o INSS aquele vínculo que você talvez nem tenha mais anotado em uma carteira de trabalho nova. Mas através desses documentos o INSS vai validar essa anotação lá no seu CNIS. Dica número 4. Essa dica ela é destinada para aquelas pessoas que trabalham em áreas insalubres e que providenciam um documento chamado PPP, que é um documento que assegura um direito ao trabalhador, à trabalhadora que trabalharam em áreas insalubres a conseguir a sua aposentadoria mais rápida. Mas acontece que esse documento, se ele for entregue de forma errada para o INSS, ele termina retardando muito o seu processo de aposentadoria. Esse é um documento que ele tem muitas informações, então seria praticamente impossível eu explicar aqui todas elas nesse vídeo. Mas eu vou elencar aqui algumas informações que é importante que você saiba, que são as principais que o INSS vai avaliar. E também vai aparecer aqui na tela para você conseguir entender um pouquinho melhor. A primeira informação que você deve verificar no PPP é a descrição das suas atividades. É um campo chamado de profissiografia. É através dessa informação onde o INSS vai saber aquilo que você faz. E até pode parecer um pouco simples, mas na verdade não é. Se a descrição da sua atividade estiver incompleta ou ela não corresponder a um outro campo que é importante que você saiba, que eu vou colocar aqui agora para você ver, que é o campo de fatores de risco. É nesse campo fatores de risco onde a empresa vai dizer quais eram os riscos que você trabalhava. Como, por exemplo, se você trabalhava com óleo, com graxa, com ruído, com calor, com eletricidade, com outros agentes químicos ou agentes biológicos, então é nesse campo que a empresa vai colocar. Só que o que acontece é o seguinte, muitas vezes a descrição da atividade ela não corresponde aos fatores de risco. Por exemplo, recentemente nós atendemos uma pessoa aqui no escritório onde ele exerce a função de supervisor de mecânico. Mas na condição de supervisor, ele efetivamente trabalha fazendo a manutenção mecânica, de modo que ele tem contato com óleo, com graxa, com óleo diesel e com outros produtos químicos. Mas quando se olhava na descrição das atividades dele, por ele exercer um cargo de supervisor, constava apenas ali que ele coordenava a equipe, dando a entender apenas que ele exercia atividades administrativas. Então, olha o que a INSS vai imaginar. Como que a descrição dessas atividades está diferente dos fatores de risco? Isso faz com que a INSS invalide o seu documento ou não valide os fatores de risco ou ainda retarde o andamento do seu processo de aposentadoria para solicitar alguma informação complementar a fim de verificar se realmente aqueles fatores de risco, o óleo, a graxa, o ruído, dentre tantos outros, realmente você tinha esse contato. Ainda é importante que você observe lá no seu PPP, antes de entregá-lo para análise do INSS, duas informações que são referentes à assinatura. A primeira é a assinatura do médico do trabalho ou do engenheiro do trabalho, que atesta que você tem essa descrição de atividades e que atesta esses fatores de risco. Sem o preenchimento desse campo com o nome do médico ou do engenheiro, o INSS não aceitará, não validará o seu documento, o que também pode levar aí o retardamento do seu processo de aposentadoria com a concessão da sua aposentadoria. E por fim, é a assinatura do próprio representante da empresa. É extremamente importante que haja o carimbo e a assinatura do representante da empresa. Se você observar minimamente essas dicas no seu PPP, é muito provável que você não vai ter nenhum tipo de problema quando o INSS for analisar o seu PPP e, consequentemente, o seu processo de aposentadoria. Quinta e última dica.
Veja, fazer um processo de aposentadoria envolve uma série de análises, uma série de simulações e muitas vezes, para que você consiga uma aposentadoria mais vantajosa, é importante que você faça um planejamento previdenciário. E isso demanda a análise dos seus documentos, a procura de novos documentos, a análise do seu PPP e também a elaboração de cálculos. Então a quinta e última dica é, se você tem muita dificuldade, procure um profissional especializado que com certeza ele vai poder te auxiliar e te ajudar e você vai economizar tempo e provavelmente você vai ter um processo de aposentadoria mais rápido e com valor de benefício mais vantajoso. Eu espero que esse vídeo sirva para que você tenha um processo de aposentadoria mais rápido, com menos problemas, mas se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente ajuda você. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu peço a você, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Até o próximo.